Ah, tá fechada a câmera. Abre. Oi, gente. Dia 28 de maio, segunda aula de anti-inflamatórios, tá? É a finalização de anti-inflamatórios hoje. Deixa o pessoal acabar de entrar e aí a gente começa a falar. Renata, você consegue abrir seu microfone para falar? Se você fez alguma prova, se não fez? Se quiser escrever no chat. Como é que eu abro aqui? Dia da entrega do trabalho. Gente, pode deixar para a primeira semana de junho, tá? Assim vocês estudam essa semana para P1 e tudo. Pode entregar na primeira semana de junho, tá bom? Não sei que dia que cai, a primeira quinta-feira de junho, fica para a primeira quinta-feira de junho a entrega do trabalho. Você já fez alguma prova, Renata? Eu não consigo abrir os microfones delas aqui. Eu quero. Deixa eu só ver o vídeo. Abriu. Consegui abrir. É Alt e A para abrir. Os microfones. Jéssica, conseguiu fazer alguma prova? Oi, professora, eu já acabei todas. Para falar a verdade, deu uma adiantada. Ah, já fez todas. Nossa, que legal. Tava fácil, tava dentro do esperado. Algumas mais difíceis. A da senhora estava de acordo com o que a senhora tinha falado, estudei pelas questões, pelo questionário, estava tudo de acordo. Aí teve outras que estavam mais difíceis, para falar a verdade. Tá, ok, então. Eu consegui abrir o da Jéssica, o microfone da Renata eu não consegui abrir. Mas acho que é porque ela pode estar... não ter habilitado dela lá, né? Tá, não tem problema. Bom, gente, vamos voltar aqui aos anti-inflamatórios. Cadê? Deixa eu só achar que tá aqui. Não. Pronto. Onde que a gente parou? Parou aqui nos coxibes, né? Bom, gente, então a gente vai estar retomando aí os anti-inflamatórios, tá? E eu vou passar a apostila depois para vocês, só para mostrar que, assim, tudo que eu falei tá lá na apostila. Eu só mudei a sequência de como é explicado na apostila, porque eu acho que, assim, é de uma forma mais prática, entendeu? Até para vocês gravarem. Paracetamol de pirona S, atípico. Típico, todos os outros, por quê? Porque eles são anti-inflamatório, antipirético, né, e anestésico. Então, todos os outros três, os que causam as três reações, então, eles são os típicos, que são todos eles, né, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, meloxicam, né, todos eles, animesulida,
todos eles são típicos, tá? Porque todos eles causam as 3 reações, tá bom? Falei do estômago. Então, aí a gente terminou a aula falando dos coccibes, né? Os coccibes são os derivados que tem esse grupo coccib na molécula dele, tá? E são, na verdade, no mercado mesmo, hoje em dia tem o Celebra e o Arcoxy, tá? O Arcoxy, e os dois são com receita carbonada, receita presa, eles ficam dentro do armário de psicotrópico. Eles são receitados principalmente para quem tem úlcera avançada, tá? Então, aquilo que eu expliquei no final da aula, para não dar hemorragia gástrica. E o grande efeito deles é que não agride o estômago, porque a COX-1 mantém o seu papel. O que é manter o seu papel, né? Ela protege a mucosa gástrica, tá? Então, ela mantém a produção de muco da mucosa gástrica lá cadê? Aqui, tá? Então, é como se esse buraco que os outros anti-inflamatórios criam, o Celebra e o Arcoxia não produzissem, tá bom? Expliquei sobre a agregação plaquetária, tá? Então, a partir do momento que você bloqueia a COX-1 ou a COX-2, você causa todo um desequilíbrio no corpo, tá certo? Gente, aí é aquilo que eu falei nas 3 aulas. O AS é indicado hoje em dia como trombolítico, antitrombolítico e como antiagregante plaquetário. Tá? As plaquetas, elas se reúnem e elas formam bolos. Tá? Esses bolos, né, ou trombos, eles entopem as veias. Tá? Tanto a parte de veias das pernas, né, da panturrilha principalmente, como as veias do coração. Então, o principal e o mais perigoso, né, são as veias do coração. Então, acima de 65 anos, é recomendado tomar um AS 100 miligramas por dia, porque aí ele exerce o efeito antiagregante plaquetário, é como se o sangue ficasse mais líquido. Por quê? Porque as plaquetas não vão se grudar, tá? Elas não vão se conectar, que é a função delas quando tem uma hemorragia, tá bom? Ele é usado para diversas dores, assim como os outros, tá? É usado para dor de dente, febre, cólica e tudo, mas o salicilato não é recomendado para isso, tá bom? Aí a gente vai ter, por que eu pus essa classificação? Como eu falo para vocês, ninguém vai perguntar a classificação para vocês em drogaria, em hospital, em nada disso. Isso aí é muito mais didático, tá? Muito mais para se ter um plano de estudar do que isso. Por isso que eu deixei isso para o final. E na apostila de vocês está separado assim, tá certo? Os derivados do ácido propiônico, como eu falo para vocês, é a parte da molécula que tem o principal do fármaco, né? Então, todos os que tiver essa parte principal vão ser derivados do ácido propiônico. E aqui do lado, no slide, eu coloquei para vocês, ó, fraco, médio e forte. No sentido de vocês terem uma reação mais forte anti-inflamatória, ele é mais forte por causa de dor, né? Aí a gente vai estar falando de uma pessoa que sofreu um acidente de moto, né? Um trauma, enfim, alguma coisa mais forte, e alguém que está com uma dorzinha, que não sabe ainda o que é, não sabe bem o que é, então vai estar usando uma coisa mais simples, tá? Crise gotosa, gente, é do ácido úrico. O que acontece? Tem pessoas que têm a gota. O que é a gota? É o excesso de ácido úrico. São cristais que se depositam principalmente nas articulações. Tá? Assim como aquela imagem eu não vou ficar voltando para a gente não ficar perdendo tempo, mas assim como a artrite reumatoide deforma os dedos, principalmente das mãos e dos pés também, a gota ela atinge mais os pés.
e principalmente os homens, tá? Então, ela dá uma dor também, tipo a dor reumática, uma dor constante. Só que quando vão comprar com vocês algum medicamento para gota, a gente tem que explicar que a pessoa precisa diminuir a quantidade de ácido que ela toma, né? Que ela consome com os alimentos. Então, suco de limão, suco de laranja, comer tudo com muito molho de tomate, toda a parte de gordura. Então, a gente tem que orientar que a nutrição vai fazer toda a diferença em quem tem gota, tá? Por isso que chama crise gotosa. É isso mesmo, é estranho, mas... e aí, esses cristais vão se depositar nas juntas, então vai causar dor articular, né? Ombro, pulso, joelho e pés, principalmente homem e dedos dos pés, tá certo? Nas artrites em geral, né? O ibuprofeno, naproxeno, tá? E nas artrites reumatoides e grandes cólicas, tá? Então, o meloxicam e o piroxicam, eles têm muita penetração. Então, eles vão penetrar em osso mesmo, tá? Diferente de eu estar falando de algo mais superficial, de eu estar falando de uma dor numa cabeça de fêmur, por exemplo. Então, você precisa de algo que realmente penetre no seu corpo para poder tá agindo lá e tá bloqueando essa inflamação local, tá bom? O que mais? Aqui eu já expliquei para vocês, né, das úlceras pépticas. Isso aqui depois eu passo para vocês os slides. É muito, muito bacana da gente ficar analisando, né? Vocês veem que tudo tá aqui acima de 15%, percebem? De causadores de úlcera péptica com... como é que chama? Com uso contínuo de anti-inflamatório. Gente, deixa eu só entrar aqui no meu computador para... Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu deixei o final... Ih, caramba, espera só um pouquinho, me dá 2 minutos. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo. Isso, pronto. Agora, deixa eu voltar para vocês. Pronto. É que tem um slide que é de comparação que eu achei muito bacana. Acabei não colocando ele. Deixa eu ver se fica nítido para vocês. Aqui, gente, é um slide que ele mostra os benefícios e os malefícios dos anti-inflamatórios. Tá? Então, por que a gente ainda usa ácido acetilsalicílico, né? Diclofenaco, né? Isso é tão antigo, Voltaren, pelo baixo custo, tá bom? Eu comprava o diclofenaco a 0,03 centavos por comprimido, para vocês verem o quanto ele é barato quando você compra em grande quantidade, tá bom? Aí você vai ter os ácidos acéticos e aí a meia-vida diária, por que que um aumenta e por que que um diminui. Então, isso aqui vai ficar para vocês, até para vocês estudarem. Por que que hoje em dia a gente está aderindo ao ibuprofeno em todas as redes e o naproxeno, tá? Porque ele tem uma menor toxicidade, fácil do paciente tomar, percebem? Nossa, eu não sei se o sinal está caindo, aqui está aparecendo umas mensagens, mas... E quando o ibuprofeno não está funcionando, aí parte para o piroxicam e o meloxicam, tá? Que eles seguem mais ou menos o mesmo preço, né? Eles são um pouquinho mais caros que o diclofenaco, mas eles são mais fortes. Então, fica como uma segunda opção, tá? O Celebra é para quem tem úlcera, tá? E o ácido mefenâmico é para inflamações urinárias, porque ele vai se concentrar no rim.
Então, a ação dele vai ser maior no rim, tá bom? Gente, deixa eu achar aqui, ó. Eu abri aqui a apostila de vocês para a gente poder estar mostrando que está tudo aqui, tá? Só tentei fazer de uma forma mais didática para a gente poder pôr na prática tudo que a gente viu, né, nessas 3 aulas, tá? Então, os AINES, anti-inflamatório não esteroides, tá? Causam um efeito analgésico, antitérmico, tá? Vai estar explicando tudo aqui. E aí, aqui já tem uma tabela para vocês com os efeitos colaterais, tá? Diminuidor, febre, inflamação, e aí já tem listado todos eles. Mas vocês podem ver que tem uns aqui que a gente nem nunca ouviu falar, tá? Etodolac, o fenoprofeno, nunca nem é usado, tá? Quando não tem o diclofenaco, você põe o cetoprofeno no lugar, que é o Profenide, né? Tem alguns pediatras que ainda receitam o Profenide, mas é muito mais fácil se prescrever um Alivium, né, para um paciente do que um Profenide, tá bom? Como a gente conversou, ó, o hipotálamo, desculpa, gente, ele vai controlar a temperatura, porque quanto mais febre você tem, mais aceleradas são as reações. Então, mais mediadores químicos vão correr para o local onde está a inflamação. Então, vai aumentar o inchaço. Deixa eu falar outra coisa para vocês que também é interessante. Gente, torceu a perna, caiu, está fazendo ginástica, nas primeiras 24 horas é gelo no local, tá? Por que gelo no local, né? Eu torci meu braço, eu vou pôr uma bolsa vamos falar de cotovelo, que é mais fácil até para mostrar para vocês, tá? Torci meu braço, estou fazendo lá a flexão e torci, né? Peguei de mau jeito. Vocês vão pôr uma bolsa com gelo, tá? Não é aguinha gelada, não, é gelo mesmo. Por quê? Porque vai causar uma febre imediata, uma migração de células para o local, vai ter vasodilatação. Então, todas as reações que a gente estudou vai estar no local de forma exagerada. A partir do momento que você coloca o gelo, você não está paralisando a reação, você só está diminuindo a forma como ela vai acontecer. Dessa forma, você dá tempo para o corpo para ele reagir de uma forma natural, tá? Senão, o que acontece? Teu joelho vai inchar, teu cotovelo vai inchar, e não tinha necessidade de acontecer tudo isso. Então, sempre nas primeiras 24 horas é gelo, tá? Depois, passou as 24 horas, não adianta mais colocar gelo. Aí vocês têm que fazer, ou passar pomada, né? Também tem pomada anti-inflamatória, o que é pouquíssimo uso, gente. Não vejo ninguém usando pomada anti-inflamatória, quando na verdade devia ser o ideal, né? Se eu estou com uma dor muscular, eu uso a pomada anti-inflamatória, mas a venda é mínima, tá? E nem é tão cara, é na faixa de R$7 uma pomada de diclofenaco e tudo mais. Aí o que mais? Então, é isso. E aí depois, para diminuir, se, por exemplo, teve uma torção e ficou com edema, ficou com hematoma. Hematoma é quando fica roxo o local. Aí você vai colocar água quente. Por quê? Porque você precisa que o corpo absorva esses coágulos que ficaram no local. Então, a partir do momento que teve sangramento interno, né? Numa torção, numa batida e tudo mais, primeiras 24 horas, gelo. Após as 24 horas, bolsa de água quente, tá? Junto com o anti-inflamatório via oral ou pomada, aquilo que for mais adequado, dependendo da lesão. É que aqui a gente está falando tudo geral, tá? Então, eu vou lembrando das coisas, vou falando para vocês.
lembrei disso agora, da água com gelo, porque é o que a gente faz enquanto atleta, tá? Então, os professores de educação física deveriam saber isso. E toda escola, na verdade, deveria ter lá uma bexiga com água para congelar, no congelador de alguma geladeira, entendeu? Porque deveria ser o primeiro procedimento a ser feito. Aí, ó, na apostila tá, lembra que eu falei das classificações dos salicilatos, os não salicilatos, os anti-inflamatórios não esteroides e o cloridrato de fenazopiridina. A fenazopiridina é o piridium, que é utilizado para inflamação urinária, tá? Gente, ele funciona quando a pessoa tá com aquela ardência. Então, é assim, tá ardendo para fazer xixi. Isso é a inflamação local. Só que aí a pessoa precisa sentir, e aí a própria pessoa, não é o médico, se é uma ardência local, vai tomar fenazopiridina, vai passar, ou se tem cheiro, se tá turva a urina. Porque se tem cheiro e tá turva a urina, aí é infecção. Aí tem uma bactéria no local. E não adianta usar o piridium, né? A fenazopiridina. O que acontece? Também pode ser alimentar, tá? A inflamação, porque está comendo algo muito ácido e a urina fica ácida e aí a própria urina queima na hora de estar saindo, na hora da passagem dela para sair da bexiga, ela queima a parede, né? Da uretra. E aí também a gente precisa orientar quanto a isso, quanto ao cheiro, quanto a urina turva, tá bom? Porque senão fica tomando também, vai fazendo mal, igual os outros anti-inflamatórios e não faz nada. Aí aqui vai falar o que eu já falei, que é do processo, né, do AS, que ele é antiagregante plaquetário, tá? O cetoaminofeno, eu vejo pouquíssimo, gente. Eu vi um hospital que usava ele, tá? A maioria não usa, tá? Acredita-se que ele age, né, no hipotálamo e tudo mais, mas ele é pouco utilizado. Vocês precisam ler, saber que existe, né, mas não tem nada de detalhe com relação a ele que seja mais específico, tá? Aqui aí fala das doenças, né, do que pode, onde eles são utilizados, na artrite, bursite, né, osteoartrite, na gota, a dismenorreia, tá? Cólica menstrual, dor de cabeça, bursite, tá? Gente, a dor de cabeça, não sei nem se eu vou falar isso para vocês, mas o pessoal usa anti-inflamatório de uma forma tão errada com dor de cabeça, porque a dor de cabeça, normalmente, comida alimentar, que não está comendo na hora certa, passou o dia inteiro sem comer, nervoso, tá? Dificilmente a pessoa toma um anti-inflamatório da forma correta para dor de cabeça. Então, eu não recomendo, tá? Se a pessoa vem e fala comigo, tá com dor de cabeça, eu começo a conversar com ela para ver o que ela fez durante o dia dela, tá? Dificilmente, eu não sou a favor de usar a Neosaldina, né? O Naramig, que é para enxaqueca, a menos que seja prescrito pelo médico, tá? Porque eu acho que não funciona. Eu acho que funciona muito mais a pessoa ir tomar um banho quente e tomar um chá e deitar do que ficar tomando anti-inflamatório, apesar deles serem venda livre, ficar do lado de fora do balcão, né? Tá aí para ir para supermercado para ser vendido, mas eu não. As cefaleias, eu acho que é assim, porque a dor de cabeça, a cefaleia, ela pode ser
uma simples fome, como ela pode ser um aneurisma, né? Que é uma veia que estoura na cabeça. Então, eu acho que a dor de cabeça é muito séria, é muito grave para a pessoa tomar uma coisa assim, entendeu? Eu acho que tem que fazer uma tomografia. Eu não sou, porque assim, não dá para você só te falar, eu tô com dor de cabeça, e você falar assim, não, realmente você tá com uma veia aí para estourar no seu cérebro. Não tem isso, né? Você tem que investigar. Então, eu não recomendo, tá? Eu não, jamais eu indiquei Neosaldina para ninguém e anti-inflamatório também, tá? Ah, mas eu tô com muita dor de cabeça. Aí eu vou perguntando, eu falo, come, né? Come, toma um banho bem quente. E aí eu dou um anti-inflamatório fraco para a pessoa, tá? Eu não vou entrar em ibuprofeno, nada disso, tá? Vai dar toma uma dipirona, porque é venda livre, né? Toma um paracetamol, né? Porque a fenazopiridina, que eu falei, é o pirídium para urina, tá bom? E os fármacos agonistas e antagonistas opioides. Gente, a gente falou de opioides quando eu falei lá do sistema nervoso, tá? Eu falei para vocês, e não sei se vocês vão lembrar, que eu mostrei os vários graus de anestesia, tá? Porque aí a gente não está falando de analgesia, a gente vai estar falando de anestesia fraca ou forte. Por quê? Porque eu vou estar mexendo com a fibra nervosa da pessoa. Tá? Vocês percebem? Eu não estou falando de um tratamento local. Eu já estou falando de agir a nível central. Por isso que os opioides, eles são controlados. Porque senão todo mundo quer tomar. Se vocês imaginam, se as pessoas já, é o que eu estou falando, tem uma dorzinha de cabeça, um mal-estar porque está com fome e elas se automedicam, vocês imaginam se a venda de opioides fosse livre, né? Que são as morfinas, as cocaínas, as codeínas, né? Ia ser um tal de todo mundo tá por aí, né? Ligadão, que não ia ser fácil. Por isso mesmo é que eles são controlados, tá certo? O que mais que eu tenho para falar, né? Eu falei, quando eu falei dos opioides, eu falei para vocês também dos anestésicos, tá? Lá na aula de sistema nervoso central. Por quê? Porque eles vão agir a nível de receptor de acetilcolina, noradrenalina, então não tem por que os anestésicos estarem junto com os anti-inflamatórios, tá bom? Eu acho que tem que estudar eles, mas como eu vi aqui na apostila, eu vou explicar para vocês o que acontece com os anestésicos inalatórios, tá? Eles são os primeiros a serem utilizados em pediatria. Por quê? Porque existe um equipamento, como se fosse um equipamento de inalação, você põe um frasco lá e ele vai pôr uma máscara, tá? Você pôs a máscara, o paciente apaga imediatamente. Você tirou a máscara, ele acorda em 10 minutos. E hoje em dia a gente faz as cirurgias eletivas, as cirurgias marcadas, que o médico faz a cirurgia e você já vai imediatamente para casa. Por quê? Porque o custo de hotelaria de hospital é muito caro. Então começaram-se a pensar em métodos onde a pessoa não ficasse exposta a outras infecções, né? Não ficasse no desconforto do hospital, que é estar na cama hospitalar, ter que ir a um banheiro que não é seu, se você já está debilitado e tudo mais. E aí foi desenvolvido os anestésicos inalatórios. Antes a gente falava em alotano, o alotano levava 12 a 24 horas para a pessoa voltar, você tirava a máscara e a pessoa ficava na sala de recuperação, só que aí o que acontece? Você tem que ter funcionários lá observando ele, roupa de cama, comida e tudo mais, né? A hotelaria do hospital. Ao passo que o Florane, que é o anestésico inalatório que usa hoje em dia e tudo mais,
o sevoflurano que está aqui, você tirou, a pessoa acorda e vai para casa. Normalmente, as cirurgias são com... A gente pede para as pessoas irem acompanhadas, lógico que ela não vai estar 100%, né, pulando nem nada, mas ela está bem, ela consegue caminhar até o carro para chegar na cama dela, na casa dela. Então, ele é muito, muito utilizado, principalmente em cirurgias que vão de 1 a 3, no máximo 5 horas, tá? De 1 a 3 é o ideal, né? Só se tiver alguma complicação. Eles são caros, mas compensa o custo pela hotelaria. E aí a gente vai estar falando em outros anestésicos que são intravenosos. Estes, aí a gente vai utilizar quando você precisa apagar o paciente mesmo, tá? Então, eu preciso fazer uma grande cirurgia, eu preciso que ele apague. Por que eu falo que ele apague? Gente, porque dava para fazer uma cirurgia de fêmur com a pessoa acordada. Só que assim, você vai serrar o osso com uma serra, tá? Uma cirurgia de crânio. Você vai abrir a cabeça da pessoa com uma serra. Você já imaginou a sensação da pessoa estar escutando que está serrando a sua cabeça? Ela não sente dor, mas só dela escutar aquilo, o sistema psicológico dela vai gerar alterações, vai gerar alteração de pressão, né? Vai gerar alteração hídrica, febre, né? Calafrio. E, na verdade, todos esses efeitos é pelo barulho que ela vai estar sentindo. Então, você anestesia, é o que chama... Ih, eu só tenho mais 5 minutos. É o que a gente... Opa! Ué? Vocês estão me vendo? Eu acho que eu saí da reunião. Ah, voltou. É o que a gente chama de anestesia profunda, tá? Ou sedação. Nossa, caramba. Gente, espera aí que eu não consegui voltar lá para... Ah, eu estava na apostila. Deixa eu só achar aqui a apostila. É que eu vi que eu tenho que parar de falar e eu fico toda... Pronto, voltou. O que acontece? Aqui, ó, a gente está falando aqui, ó, em sedação, tá? Na sedação, por exemplo, lá no hospital, a gente está usando 3 ampolas de fentanil com midazolam. O que acontece? Os pacientes de COVID, você deixa ele no que a gente chama de coma induzido. O que é o coma induzido? Você bota a pessoa para dormir, literalmente. Você vai diminuir todas as reações do corpo dela para o corpo tentar se curar. Então, você vai dando suprimento alimentar, suplemento, né, dos potássio, sódio, glicose, e você deixa ela num coma induzido. O mesmo acontece com pacientes de uma grande cirurgia. Você apaga ele está em coma, ou seja, ele não tem reações neurológicas, ele não sente dor, ele está dormindo, tá bom? Então, é a sedação profunda que a gente chama, tá? Aqui, o Propofol, o que acontece? Eu tenho Propofol lá no hospital, mas o Propofol, ele é anestésico. O Propofol é a substância que matou o Michael Jackson, tá? Nos Estados Unidos, a venda do Propofol é livre, né? É com receita, mas vende na farmácia. No Brasil, graças a Deus, não vende Propofol na farmácia. Porque ele é um anestésico, né? Um analgésico forte. Então, para quem tem muita dor, para poder usar, né? Vai aplicando aos poucos, de acordo. Isso nos Estados Unidos, aqui só médico. Só que a gente não pode fazer uma sedação profunda, que é o que eu estou explicando para vocês de coma induzido, num paciente idoso, porque ele pode debilitar demais e você não consegue subir a pressão dele. Por exemplo, a pressão dele cai para, 7/5, 7/4, e aí você não consegue subir a pressão dele de novo. Então, você não usa o Propofol, e aí você vai estar usando
a fentanila com o midazolam. Se eu usar esse aqui, mais esse, se associa os dois, tá bom? O anestésico local mais utilizado é a lidocaína. Qual é o problema da lidocaína? Se você tiver uma infecção no local, então eu tô com um furúnculo lá, ou eu tô com uma unha encravada. O que acontece? Ela criou uma inflamação. Essa inflamação, ela muda o pH do local. Se esse pH tiver ácido, porque está com inflamação, a anestesia não pega, porque ela é um profármaco, ela precisa estar num pH adequado. Então, por que o dentista não pode fazer uma extração de dente? Não pode fazer uma extração de dente num paciente com o dente inflamado. Porque a anestesia não pega, ele vai sentir dor mesmo. Tá? Só que chega a um ponto que, assim, mesmo sabendo que vai sentir dor, tem que extrair aquele dente porque ele está causando dor e não dá mais tempo. Por exemplo, tomou antibiótico uma semana, tomou a segunda semana, não cessou aquela inflamação, ele vai arrancar a sangue frio mesmo. O dentista sabe que está causando dor, mas o que é melhor? Deixar o dente continuar com a dor ou arrancar, entre aspas, a sangue frio? Não é a sangue frio, porque ele vai aplicar anestesia, mas ele sabe que aquela anestesia não vai pegar. São casos extremos, tá bom, gente? Então, tudo isso se usa o bom senso, tá? Em qualquer situação. Gente, eu acho que na próxima aula eu vou dar mais uma explicada sobre os anestésicos para vocês, antes de entrar nas, como é que chama? Que eu falei? Nos anabolizantes, tá? Então, eu pego o mecanismo de ação dos anestésicos locais e a nível central, dou o mecanismo de ação para vocês, tranquilo, certinho, e aí na outra aula a gente fala sobre anabolizantes, porque eu só comentei, eu não expliquei os detalhezinhos e tudo mais, e eu gosto de explicar os detalhezinhos para vocês, tá? Gente, a nossa aula termina por aqui, já veio o alerta que vai cair o sinal. Espero que vocês tenham gostado. Se protejam, se cuidem e se alimentem, tá bom? Então a gente volta na próxima semana. Beijinho para vocês.